Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, neste início de 2014, quero lembrar aqui os 40 anos do 25 de Abril. 40 anos do 25 de Abril. É uma longevidade inesperada da democracia portuguesa para um país saído de uma ditadura de 48 anos. Muitos de nós pensávamos que talvez não fosse possível. E faço desde já um apelo a todos, a começar pelo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, pelo Grupo Parlamentar do PSD, pelo seu líder e por toda a oposição, para que façamos aqui, nesta Casa, uma comemoração condigna do 25 de Abril. Uma comemoração conjunta, consensualizada no seu formato. Repito, um apelo a todos, ao Sr. Presidente da Assembleia, na sua magistratura de influência, ao Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Jaime Ramos, e a todo o Grupo, a toda a oposição, para que façamos aqui uma comemoração condigna dos 40 anos de 25 de Abril. Será virar uma página de uma divergência passada, a meu ver, permitam-me que o diga, sem sentido. A divergência passada, que consiste em colocar a comemoração do 25 de Abril contra a comemoração do 11 de Novembro, não faz sentido. Nem no plano histórico, porque, de facto, o 25 de Abril antecede o 25 de Novembro, o 11 de Novembro, e sem o 25 de Abril não teria havido o 11 de Novembro. E, por outro lado, nem mesmo do ponto de vista ideológico faz sentido, porque muitos de nós se revêem nas duas datas, a começar por eu próprio e pelo Partido Socialista. Nós comemoramos o 25 de Abril com a importância que a data tem, mas estamos prontos a comemorar o 25 de Novembro. Porque também nós compreendemos que o 25 de Abril deu lugar a uma deriva. O pós-25 de Abril deu lugar a uma deriva que havia que pôr cobro e, desse ponto de vista, o 11 de Novembro cumpriu o seu papel. Celebrar os 40 anos de 25 de Abril, de resto, é celebrar a autonomia. Não se pode ser autonomista e não celebrar o 25 de Abril. Não tem sentido. Sem o 25 de Abril não haveria hoje autonomia. O poder autonómico destes anos todos não existiria. Porque só um poder democrático é capaz de descentralizar, de responsabilizar, de dar autonomia. Os regimes autoritários são, por natureza e por definição, regimes centralistas. Há muitas razões para a oposição, as oposições e eu próprio sermos críticos severos do regime jardinista. Mesmo muito críticos. Mas esta posição, mantendo-se sem alteração, não impede a colaboração institucional nossa com o PSD e da maioria com as oposições nas celebrações institucionais do 25 de Abril que agora proponho. Somos adversários políticos, mas isso não impede ações comuns. Isso é próprio da democracia, de um sistema democrático normal, a colaboração, os pactos, os acordos entre forças mesmo antagónicas. E, portanto, o 25 de Abril bem merece uma celebração comum. Eu já escrevi sobre este regime na Madeira e chamei-o, com algum tom forte, de um regime de propensão totalitária. E mantenho essa crítica. Por 4 ou 5 razões. Pelo poder anormalmente prolongado no tempo deste regime, pelo poder de um só homem, diga-se o que se disser, é um poder concentrado num homem e numa figura, o que é próprio de regimes totalitários, pelo seu controle sobre a sociedade civil e sobre as instituições, todo o tipo de instituições, desde as instituições religiosas, às instituições desportivas, às populares, às organizações populares, pela perseguição e intolerância para com a divergência política
que nós sentimos bem e que agora o próprio PSD, ou pelo menos fações do PSD, figuras do próprio PSD Madeira, sentem aquilo que sempre sentimos no passado, perseguição e intolerância para com a divergência política, pelo estrangulamento do empreendedorismo, da inovação e da livre empresa, ou seja, uma perspectiva estatal, centralizada, contra as iniciativas descentralizadas, pelas pouco recomendáveis relações cruzadas entre o poder político e alguns interesses económicos, tantas vezes denunciados aqui, pelo controle sobre a informação. Por todas estas razões, eu permiti-me dizer e mantenho que configura este conjunto de situações, configura um regime de propensão totalitária. Escrevi também e mantenho as críticas ao modelo de desenvolvimento assente no betão e que desvaloriza os recursos humanos e os recursos ambientais. Não porque o investimento em infraestruturas seja desnecessário. É necessário, mas não é suficiente. E deve ser ponderado, equilibrado, ou calibrado, como agora se diz, com outras perspectivas e outros investimentos. Uma opção em investimentos que desvalorize os recursos humanos e os recursos ambientais não é uma boa opção de modelo de desenvolvimento. Os investimentos infraestruturais necessários fazem-se para servir o homem e o desenvolvimento. E não se podem fazer contra a natureza e o ambiente. Portanto, a ideia da obra feita, de um regime e de um governo julgado pela obra feita, é argumento, a meu ver, que não tem sentido. Essa lei de equilíbrio, servir o homem e o desenvolvimento, não é tentar contra a natureza e o ambiente, foi tantas vezes desrespeitada no modelo de desenvolvimento da governação do PSD na Madeira. A história julgará. E, portanto, nem precisamos de agora, um desenvolvimento muito forte. E disse várias vezes também no passado que o sobreendividamento, que era claro, sobretudo no início deste século, tornaria dramático o nosso futuro coletivo. Diziam-me, na rua ou na política, alguém pagará. Não te preocupes que alguém pagará. Pois é verdade, alguém pagará. Mas não é quem se estava a passar. O alguém pagará caiu sobre todos nós, sobre as famílias, sobre os indivíduos, sobre as empresas da Madeira. Divergimos vários na Lei das Finanças Regionais de 2007. Eu não tenho qualquer problema em falar dessa situação. A meu ver, nesse momento, fez uma crítica severa ao despesismo e à alimentação do monstro da dívida que se estava a formar na Madeira. E fui, nessa altura, crítico não apenas das opções do PSD, Madeira, como fui das oposições que, nesta casa, alinharam na demagogia jardinista. Certo ou errado, também a história me julgará. Já julgou em parte e continuará a julgar. Certo ou errado, pensava e pensei assim. Pensava e penso que a Lei das Finanças Regionais foi uma oportunidade perdida para inverter a tendência suicida do regime jardinista e introduzir responsabilidade na gestão regional. Porque a outra face da autonomia é a da responsabilidade. Uma coisa tantas vezes esquecida e que devia de ser um ponto de honra de todos nós. Ter autonomia significa ser responsável. Não faz sentido uma coisa sem a outra. Certo ou errado nos meus argumentos, ou no tempo, os resultados estão aí. A economia e a sociedade madeirense é hoje diferente, para melhor, da que foi herdada de Salazar e Caetano. Inegável. Mas ainda hoje frágil, vulnerável, desigual, dependente do Estado e das transferências do exterior, pouco qualificada no seu tecido empresarial. E politicamente o resultado mais gritante destes anos é a perda dos fundamentos, provisória, é certo, mas a perda dos fundamentos da soberania autonómica. Dir-se-á, também aconteceu ao país.
mas isso não nos serve de consolo. Este retrato não prestigia aqueles que nos governaram com maiorias absolutas durante estas décadas. Mantenho todas estas críticas, mas isso não me impede de propor aqui e agora um compromisso pluripartidário para a celebração dos 40 anos de 25 de Abril. Nós estamos ainda em janeiro, a tempo de preparar uma comemoração condigna de todos, com o formato acertado entre todos, e espero de todos, e acabo com o apelo que fiz inicial e com a premissa que fiz inicial, que sem Abril não teríamos democracia, nem esta autonomia que queremos e iremos certamente reerguer. Acabo com o apelo que fiz inicial ao Sr. Presidente da Assembleia, na sua magistratura de influência, aos grupos parlamentares todos, para que nos unamos para que o 25 de Abril tenha, desta vez, nesta Casa, a celebração que merece. Muito obrigado.